Olá, que bom poder estar aqui trazendo mais um vídeo para o nosso canal e eu espero que você assista esse vídeo do início ao final, porque nós estamos trazendo aqui um texto, uma reflexão da Palavra de Deus muito importante sobre o poder do nome de Jesus, o poder do nome do Senhor dos Exércitos, o poder do nome do nosso Deus e a sua intervenção sobre as nossas vidas, em meio às nossas batalhas, em meio às nossas guerras. É disso que nós vamos tratar aqui. E eu queria que você assistisse do início até o final, porque, como eu sempre digo, a voz é a minha, mas a palavra é a de Deus. E não deixe de dar um like, um joinha, curtir, inscreva-se no nosso canal, isso não gera nenhum compromisso financeiro, nenhuma obrigação. Nós estamos aí em busca dos primeiros 500 inscritos, e aí você inscrevendo vai ser uma ajuda para nós, tá bom? Compartilhe esse vídeo também com mais alguém que você conheça e que gostaria de receber uma reflexão da Palavra de Deus. Mas eu queria trazer como tema, em nome do Senhor dos Exércitos. E esse texto eu traria baseado no livro de Samuel, 1 Samuel, no capítulo 17 e no verso 45. Esse capítulo 17 traz uma história, talvez que você tenha conhecimento, já ouviu, a respeito de Davi e quando ele enfrenta o gigante Golias. Então, nesse texto de 1 Samuel, capítulo 17, verso 45, nós encontramos o quê? Um dos momentos mais icônicos da Bíblia, que é o confronto entre Davi e Golias. O gigante Golias e Davi. A frase em nome do Senhor dos Exércitos ressoa, na verdade, como um grito, né? Um grito de guerra, um testemunho de fé inabalável. No entanto, essa passagem ela vai além, ela ultrapassa a simples narrativa de um jovem pastor derrotando um gigante. Ela nos convida a explorar as profundezas, veja, nos convida a explorar as profundezas do significado dessa declaração e suas implicações para as nossas próprias vidas. Nós temos aqui, por exemplo, de início, a fé como arma. Davi não se apresenta com armas convencionais, mas ele vai com a convicção de que Deus lutará por ele. A sua fé não é passiva, mas é uma fé ativa, uma fé pragmática, firme, né? Um escudo e uma espada contra o medo e a intimidação. Ele reconhece que a batalha não é sua, mas do Senhor. E essa certeza capacita a enfrentar o impossível. A ousadia da confiança, né? Davi ele não se intimida com a estatura e a força de Golias, nem com as zombarias e ameaças. A sua confiança em Deus o torna ousado, capaz de desafiar o gigante e declarar sua vitória antes mesmo do confronto. Essa ousadia não é arrogância, mas é a certeza de que Deus é maior de qualquer obstáculo. Veja que a gente precisa trazer algumas considerações, né? A Bíblia vai relatar que Davi ouviu o desafio de Golias. E todo dia ele ia lá na frente do exército e afrontava. Né? A gente vai ver lá que o Golias, que era um gigante filisteu, ele desafiava os exércitos de Israel diariamente, zombando deles e zombando do Deus de Israel. Davi, coitado, um jovem pastor que havia ido levar comida para seus irmãos, ouviu o desafio e se indignou. Ele ficou nervoso com a situação. Então a gente tiraria aqui uns pontos-chave sobre esse momento em que Davi ouviu aquele desafio de Golias. Golias era um guerreiro filisteu de grande estatura e força que desafiava os israelitas a enviar um homem para lutar contra ele. Ele proferia insultos e zombarias contra o exército de Israel e contra o próprio Deus de Israel. Mas aí a gente vê a reação de Davi. Davi, ao ouvir as palavras de Golias, ficou indignado com a falta de coragem dos soldados israelitas e com as blasfêmias que ele
apregoava contra Deus, ele questionou a atitude dos soldados e se ofereceu. Bom, já que não tem equivalente, vou eu para enfrentar o gigante. Aí talvez você tenha ouvido a história, né, o contexto. Saul tentou colocar nele as suas próprias armaduras, dar a sua espada, mas Davi era pequeno, de pequena estatura. Enfim, Davi falou, não, eu não vou usar isso, não vai dar não. E questionou então a atitude dos soldados, mas Davi estava no acampamento israelita para levar comida para seus irmãos. Eles eram soldados do exército do rei Saul. O exército de Israel estava apavorado com Golias. Nenhum soldado ousava enfrentá-lo. Quando Davi ouviu o desafio de Golias, foi um momento assim crucial na história bíblica, que levou ao famoso confronto entre Davi e Golias. Esse evento demonstra a fé e a coragem de Davi, bem como o poder de Deus em capacitar os humildes para realizar grandes feitos. E também, a gente vai ler nesse contexto bíblico que Golias, quando viu Davi, desprezou Davi, por ser um jovem inexperiente. Esse desprezo é um elemento central na história, entre essa batalha de Davi e Golias. E pode ser encontrado nesse capítulo 17 com muita clareza. A aparência e a idade de Davi foram motivos de chacota pelo Golias gigante. Ele, um experiente e imponente guerreiro, viu Davi como um jovem ruivo e de boa aparência, sem experiência em batalhas. A diferença de idade, a experiência era gritante, e Golias não via Davi como uma ameaça. Davi desdenhou dele por conta das armas, né? Vens a mim com vara e pau, com essas coisinhas. Golias estava acostumado a guerreiros com armaduras e armas tradicionais. Davi, por outro lado, se apresentou com uma funda e as pedrinhas. Isso reforçou o desprezo de Golias, que questionou se Davi considerava ele um cachorro para vir com pau e pedra. Golias não apenas desprezou Davi, mas também o insultou e o amaldiçoou em nome de seus deuses. Ele zombou de Davi, desafiando e menosprezando a sua capacidade de combate. No entanto, o desprezo de Golias por Davi destaca o contraste entre a força física e a fé. Enquanto Golias confiava em sua própria força e sua experiência, Davi confiava no poder de Deus. Essa diferença fundamental foi crucial para o resultado da batalha. Então Davi, ele não se apresentou com armas convencionais, né? Mas ele foi com a convicção de que Deus ia lutar por ele. A sua fé não era passiva, mas era uma fé ativa. A sua fé era um escudo e uma espada contra o medo e a intimidação. Ele reconhece que a batalha não é sua, mas do Senhor. E essa certeza o capacita para enfrentar o impossível. Assim nós precisamos, nos nossos dias atuais, entender que muitas das vezes os gigantes se levantam contra nós. Mas nós temos um Deus que luta as nossas guerras. A ousadia da confiança de Davi. Davi não se intimida com a estatura e a força de Golias, nem com as zombarias e ameaças. A sua confiança em Deus o torna ousado, capaz de desafiar o gigante e declarar sua vitória antes mesmo do confronto. Essa ousadia não é arrogância, mas é a certeza de que Deus é maior do que qualquer obstáculo. A humilhação do orgulho. Golias representa o orgulho humano. A arrogância, que se baseia na força e no poder. Nós vemos isso hoje muito nos nossos dias atuais com muita frequência. Sua queda diante de Davi simboliza a derrota do orgulho pela humildade. A demonstração de que a verdadeira força reside na dependência de Deus. A exaltação do nome de Deus, né? A vitória de Davi não é apenas a sua, mas uma exaltação do nome do Senhor dos Exércitos. Através desse confronto, o poder e a glória de Deus são revelados, demonstrando que Ele é capaz de realizar o impossível através daqueles que confiam nele. Então, meu amado, minha amada, assim como eu e você, muitas das vezes nos encontramos diante de situações, diante das batalhas, sejam espirituais ou na nossa vida cotidiana. Situações em que nós somos desafiados por um gigante.
algo insolúvel. E não adianta querer usar as nossas próprias forças, porque nós não resistiremos. Mas aí entra Deus. Isaías 41:10 vai dizer: não temas porque eu sou contigo. Não te espantes porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo com a minha destra de justiça. Então, nesse momento, através desse confronto de Davi e Golias, o poder e a glória de Deus são revelados e demonstra que Ele, o Senhor, é capaz de realizar o impossível através daqueles que confiam nele. Veja que Davi teve plena confiança. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. É assim que nós precisamos vencer as nossas batalhas. A relevância para os nossos dias atuais, né? A mensagem de 1 Samuel, capítulo 17, verso 45, vai além do tempo e do espaço. Ecoa em nossos corações até os dias de hoje. Em um mundo cheio de gigantes, de desafios aparentemente insuperáveis, nós somos convidados a seguir o exemplo de Davi e enfrentar, né, os nossos medos e obstáculos em nome do Senhor dos Exércitos. Se você, como eu, tem uma batalha a ser enfrentada, das quais nós sabemos que só Deus, então nós precisamos lutar essa batalha em nome do Senhor dos Exércitos. Os gigantes modernos, né, nossos gigantes podem ser doenças, dificuldades financeiras, problemas familiares, vícios, insegurança ou qualquer outra coisa que nos paralise, nos amedronte e nos impeça de avançar. Assim como Davi, nós precisamos identificar os nossos gigantes e enfrentá-los com fé e ousadia. As armas da fé, né? Nossas armas não são espadas e lanças, mas a oração, a palavra de Deus, a comunhão uns com os outros e a confiança no poder do Espírito Santo. Com essas armas nós podemos enfrentar qualquer gigante que se levanta contra nós. A importância da preparação, não podemos deixar de ter esse detalhe em mente. Davi não enfrentou Golias despreparado. Ele era um pastor habilidoso, acostumado a proteger suas ovelhas de animais selvagens. Da mesma forma, precisamos nos preparar para os desafios da vida, desenvolvendo nossas habilidades e buscando sabedoria em Deus. Davi não estava sozinho. Ele tinha o apoio de seus irmãos e de todo o exército de Israel. Assim como nós não estamos sozinhos nas nossas batalhas, temos a nossa família, a nossa comunidade de fé, a nossa família espiritual que está conosco. Da mesma forma, precisamos da nossa comunidade de fé para nos encorajar, orar por nós, e interceder por nós e nos ajudar a enfrentar os nossos gigantes. A vitória que glorifica a Deus, né? Assim como a vitória de Davi glorificou o nome de Deus, as nossas vitórias também devem ser um testemunho do seu poder e da sua fidelidade. A vitória, na verdade, é nossa, mas a vitória é de Deus. Quando superamos nossos gigantes, mostramos ao mundo que Deus é capaz de realizar o impossível através dos nossos testemunhos. A perseverança na fé é fundamental. A luta contra os gigantes pode ser longa e difícil, mas precisamos perseverar na fé, confiando que Deus nos dará a vitória no tempo certo. Assim como Davi, não podemos desistir, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. E não podemos deixar de ser humildes com a nossa vitória. Após a vitória, Davi não se vangloriou. Ele reconheceu que a vitória pertencia a Deus e continuou a servi-lo com humildade. Da mesma forma, precisamos ser humildes em nossas vitórias, lembrando que tudo o que temos e somos vem de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E com isso, há um legado de fé. A história de Davi e Golias é um legado de fé que inspira gerações, até os dias de hoje. Ela nos ensina que com Deus ao nosso lado nós podemos enfrentar qualquer gigante e alcançar a nossa vitória. Que possamos seguir o exemplo de Davi, vivendo nossas vidas em nome do Senhor dos Exércitos, porque assim nós teremos uma esperança para o futuro. Essa mensagem do 1 Samuel, capítulo 17, verso 45, nos dá esperança para o futuro. Não importa quão grandes sejam os nossos desafios, podemos ter a certeza de que Deus está conosco e nos dará a vitória. E possamos viver com essa esperança em nossos corações,
confiando que o melhor ainda está por vir. Com isso, a gente pode concluir que, em nome do Senhor dos Exércitos, podemos enfrentar qualquer gigante, superar qualquer obstáculo e alcançar a vitória. Que essa verdade ressoe em nossos corações, capacitando-nos a viver uma vida de fé, ousadia e esperança. Deus abençoe sua vida. Não deixe, ao sair, de dar um like no nosso vídeo, compartilhar esse vídeo, clicar no banner de inscrição e inscrever-se no nosso canal. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo.